Oi. Acabei de pensar assim, ó. Por que não falar de BBB 21 agora que está acontecendo o BBB 21? Eu escuto vários comentários, várias pessoas falando. O meu Facebook tem muita gente opinando quando sai alguém no paredão, quando entra, né? E muita gente criticando, né? Pra que falar de BBB 21, né? No meio da pandemia. Então, a pandemia tá acontecendo e ela é muito triste, né? A gente nunca esperou que isso fosse acontecer. Mas o BBB 21 também tá tendo grande relevância porque a gente vê, são milhões de pessoas assistindo. Mas por que o BBB é importante? Ele não é importante no caso que, nossa, vai mudar a nossa vida. Talvez não. Mas vocês percebem os conflitos que acontecem lá dentro? Vocês não se questionam? Eu me questiono. Tipo assim, eu não assisti, eu nunca assisti. Eu comecei a assistir algumas coisas por conta da Lumena, que era psicóloga, né? E aí muitas pessoas começaram a comentar, meu gato, ele quer sair, tá? E aí eu fiquei pensando, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu comecei a ver a Lumena e como que ela agia como psicóloga, e isso eu tive que começar a olhar. Por quê? Porque querendo ou não, eu me formei em psicologia, então fica aquele negócio, né? O que ela tá fazendo? Vai manchar? O que ela tá querendo fazer? Né? O que ela tá querendo militar lá dentro? E eu comecei a ver uns conflitos acontecendo lá dentro, que eu comecei a me questionar. Falei, caramba, pode até ser na televisão, não vai mudar nada na nossa vida, mas vocês já pararam para perceber, né? Para parar para pensar, né? Perceber, eu acho que vocês pararam para perceber, né? Para parar para pensar que muitas coisas que acontecem dentro do Big Brother já aconteceu na sua vida, né? Então, várias coisas que aconteceu lá na época da Carol Conká, não sei se vocês viram da Carol Conká lá, né? Ela manipulava as pessoas e criticava e falava de uma forma que as pessoas que estavam lá dentro acabavam acreditando. Por quê? Porque ela era uma pessoa conhecida, ela era uma pessoa importante. Né? Quantos locais de trabalho que você já esteve onde isso aconteceu? Né? Que tinha uma pessoa importante num cargo mais alto que o seu e que falava coisas de você e você não conseguia provar, você não conseguia fazer nada e as pessoas tomaram as dores dela. Né? Então é uma coisa assim que eu parei para refletir. Né? Então é uma coisa assim, é muito abrangente, mas eu vou falar mais do caso da Sara. Né? Então se alguém tiver interessado em comentar também as opiniões, porque pra gente debater. Eu vou falar aqui só a minha opinião, né? Joguei aí minha opinião e vocês quiserem comentar, a gente vai debatendo. Tem muita coisa que a gente poderia debater, né? O Rodolfo e o machismo, o Caio, né, mentiroso, manipulador, a Vitube, que ela é falsa, faz as coisas que convém, né? A Carol Conká, que eu não tenho nem o que falar, né? Que foi horrível o comportamento dela e por aí vai. Né? Porém, eu queria falar hoje mais da Sara, porque acabou de acontecer e tem muita gente comentando, poxa, mas aí tiraram a Sara e um machista do Rodolfo ficou. Né? Então é isso que as pessoas começaram a trazer. E aí eu não vou colocar quem tá certo e quem tá errado, porque isso é bem complicado. A gente vê, principalmente no Big Brother, porque são pessoas, a gente tá olhando como se fosse um laboratório, né, de comportamentos ali acontecendo. E às vezes, se você não tá lá dentro, se você não tem as câmeras, não tem como você saber de fato quem tá falando a verdade ou não. Você vai saber depois de você apurar os fatos, né? Você vai sair, vai ver e falar, caramba, aqui eu errei. E é isso que eu achei interessante de comentar. A Sara, ela saiu com 76,76% dos votos, né? Muita gente se uniu para tirar ela. Acho que ou porque se juntaram para tirar ela, ou porque o pessoal começou a perceber que o Rodolfo não ia sair mesmo e acabou votando nela, né? Mas eu queria pensar um pouco no comportamento da Sara no jogo. E porque é muita coisa se for comentar. Então eu vou pegar o dela e depois, se eu achar que é relevante, eu vou falar dos outros comportamentos também, né? Fazendo jus à psicologia e à análise do comportamento, que é o que eu faço, né? Então quero fazer um pincelado da Sara, né? A Sara, durante o primeiro mês do Big Brother, ela era nossa protagonista. Não sei de todo mundo aí,
Mas quando ela começou a tirar, ou quando ela tirou o Nego Di, ela colocou no paredão o Nego Di, colocou no paredão a Carol Conká, ela era a nossa protagonista, né? Virou o G3, né? Ela, o Gil e a Juliette. Então eles se juntaram lá os três. E a gente as pessoas que estavam acompanhando, começou a achar legal, né? Porque a Sara, ela começou a defender o Lucas, porque o Lucas, ele estava sendo muito oprimido, humilhado pela Carol Conká e o grupão, né? E aquilo, a gente que está aqui fora, vendo aquilo, é terrível, né? E isso é uma coisa legal para se pensar também. A empatia, né? Isso é um grande exemplo de empatia, né? Então a gente que está aqui na televisão, mesmo sabendo que é um jogo, assistindo aquilo ali, que a gente sabe que tem algumas coisas manipuladas, mas os participantes que saíram disseram que é muito real o que acontece lá dentro, né? Então eu não participei, 300 pessoas do Brasil que participou, a gente vê, vamos acreditar. Então, olhando a humilhação do Lucas, a gente também se machucou aqui. Por quê? Porque a gente já passou por algo parecido, porque a gente se coloca no lugar, né? A empatia, a gente sofreu junto com aquele comportamento e a gente não aceitou. Só que de fora, a gente consegue fazer alguma coisa? Não dá pra gente falar assim, meu Deus, tá errado, né? A gente teve que esperar. A primeira pessoa que ela fez alguma coisa, que começou a peitar o pessoal que estava humilhando o Lucas, foi a Sara. Então ela era a protagonista. Tirou o Nego Di, tirou a Carol Conká, né? Colocou no paredão e a gente votou, porque a gente falou, ainda bem que ela colocou, porque, nossa, não aguentava mais. Até eu que não assistia na época, comecei a ver, eu falei, vou atrás. E quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, como que deixam fazer isso? Mas, gente, né, vou cá pra nós. Quantas coisas que a gente vê acontecer e é difícil alguém ir correr atrás. Humilhação, rebaixar as pessoas. Você já não passou? Vocês não passaram por isso? Na vida de vocês, em algum momento? Na escola, no governo, né, no trabalho, na família, né? Teve, né? E poucas pessoas vão lá e faz alguma coisa porque as consequências a gente não consegue imaginar. Mas ela pegou e fez, virou a nossa protagonista, saiu os dois, né? Lembrando que ela foi eliminada, né? Então a reflexão é, por que uma pessoa que foi protagonista, ela foi eliminada? Né? Então aí a gente tem que fazer uma linha do tempo, né? E aí quando esses dois saíram, aí ela começou a desconfiar da Juliette e começou a se aproximar. Olha que bonito, né? Na minha cabeça é bonito, né? Então, aquele grupo, sobrou alguns grupos ali, o grupo que era da Juliette, G3, que foi o nosso G3, né? Começou a quebrar e a Sara começou a ir para o lado dos Bastião, né? Que ela começou a desconfiar da Juliette. Lembrando, gente, que é um jogo. Você tá num ambiente onde você sabe que o pessoal tá ali para manipular. Eu tenho que convencer o Brasil que eu vou ganhar 1,5 milhão. A Juliette, querendo ou não, ela é advogada, né? A Sara lá dentro começou a se unir com o pessoal que a gente aqui fora sabia que não era legal, né? Então aqui fora a gente sabia que eles não eram legais, mas a gente aqui fora, né? Eu assisti a Sara fazendo na Ana Maria e na Ana Clara, e aí eu consegui também observar algumas coisas, então talvez por conta disso eu esteja falando isso, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a achar que que a Juliette estava manipulando ela, que estava manipulando o Brasil, manipulando o Gil, porque ela começou a andar com os Bastião, que é o Caio e o Rodolfo. E eles são leve trás, e eles são rasteiros, né? Eles são cobrinhas. A gente vê pelo comportamento deles, né? Fala de um, fala que convém pro outro. Só que a Sara caiu na lábia deles, né? Aí fica a reflexão também. Como que a gente, na nossa vida, a gente consegue perceber que uma pessoa é falsa ou não com a gente? Né? A gente consegue perceber? É uma reflexão aí. Aí elas começaram a fazer amizade e aí ela gosta do Gil. Gosta muito. Então, é sua amiga. Por exemplo, a Giovana acabou de entrar, ela é minha amiga na live, ela colocou um coraçãozinho. A Giovana é minha amiga e eu tô desconfiando de uma pessoa e eu não quero que a minha amiga seja prejudicada. Aí eu chego nela e começo, né, Giovana, te usei
pra Cris, hein? Giovana, não faz isso, né? Não fica com essa pessoa é do mal, né? Que foi o que a Sara fez. A Sara começou a falar pro Gil, não vai na Juliette, não vai na Juliette. E aí, a gente aqui fora começou a pegar o quê? Um ranço da Sara, né? Eu sei das coisas que ela falou, tá, gente? Já vou chegar lá. E a gente começou a pegar um ranço dela, por quê? Porque começou a andar com aquelas pessoas que a gente sabe que são falsas e ainda começou a falar mal da Juliette pro Gil. Então, olha só como começa a desconstruir o protagonista e começa a virar vilão. E eu achei interessante isso porque na nossa vida isso pode acontecer também. Né? Não foi culpa dela, ou não é culpa da gente que as pessoas se aproximam da gente, né? E olha como a gente muda o comportamento de acordo com quem a gente está e se envolve. É isso que é legal pra gente refletir. Né? Então ela começou a desconfiar de uma pessoa porque ela foi para um grupinho que começou a falar mal e tinha aquela parte lá de ganhar dinheiro, 1,5 milhão. Olha como é conflituoso. Né? Aí depois teve as coisas que ela falou. Então ela era a nossa protagonista, começou a se envolver com pessoas que a gente acha que não é legal e começou a fazer a cabeça do Gil para tirar a Juliette, e a gente vendo que, pelo menos aqui olhando, que a Juliette é uma boa pessoa. A boa pessoa não era os que ela estava envolvido. Ela ainda falou da pandemia, né? Ela tirou sarro da pandemia, ela falou que, eu não tô sentindo aqui, né? Eu fui em várias festas em dezembro e eu não tô sentindo, né, essa pandemia. Então ela falou isso e ela ainda falou que gostava do nosso presidente, né? A pandemia e o presidente é uma das coisas que a gente sabe que estão muito envolvidos aí. Então tem muita morte envolvida por conta dos posicionamentos do presidente. Então as pessoas que têm esse mesmo pensamento vão julgar a pessoa por conta disso, né? A gente faz esse julgamento aí por conta desses comportamentos, né? Mas lembrando que no começo era um bom comportamento, né? Ela fez coisas que o pessoal lá dentro não teve coragem de fazer. E olha como a gente se comporta diferente, que a gente tem várias personalidades. É isso que eu vim assim refletir. Não é para falar que ela tá certa, que ela tá errada, é só pra gente refletir, né? Então ela teve comportamentos muito bons, que ela salvou, tentou ajudar o Lucas várias vezes, tirou pessoas de uma índole horrível lá dentro, conseguiu colocar no paredão, né? E depois ela começou a se envolver com pessoas ruins e a gente ficou sabendo que ela zoou da pandemia e gostava do presidente. E fez a cabeça do amigo para começar a criticar a outra menina que era amiga delas, né? Olha como as personalidades, nossas personalidades, elas vão vindo, né? Coisas, nosso comportamento, eles vão alterando, né? E depois, ok, passou tudo isso, ela foi pro paredão junto com o Rodolfo e ela saiu, tá? Ok, ela saiu, eu sei do Rodolfo, sei das coisas do machista, tudo, mas eu não vou comentar isso agora, tá? Vou deixar isso pra próxima. E o que aconteceu? Quando ela saiu, todo mundo criticou, né? Criticou aquela parte lá que o Brasil escolheu ela e não escolheu o machista. Mas aí eu fico me questionando, né? Será que ela também, por gostar, por ter tido esses comportamentos com a pandemia, gostar de um presidente que é machista, né? Que a gente sabe que tem os meus comportamentos, né? Já tá tudo lá junto, né? Então a gente precisava tirar ela também. Eu entendo a posição de todo mundo, mas eu não tô aqui pra julgar que tá certo ou tá errado. Aí o que acontece? Quando ela sai do paredão, ela foi aonde? Ela foi na Ana Clara e ela foi na Ana Maria. Quando ela sai, a gente sabe que ela tem um briefing, as pessoas comentam alguma coisa do que ela fez, pode até alterar o seu comportamento, né? De acordo com o que falam pra você, olha, vai lá, pede desculpas porque o negócio ficou feio pra você, porque você zombou de uma pandemia, ok? Só que aí tem coisas que a gente não consegue mudar. Eu vou dizer assim, ó, eu posso estar sendo ingênua, mas olhando da Ana Clara, né, ela vai, depois que ela sai do Big Brother, ela entra, né, num programa, cerca tipo de meia hora de diferença. Não tem muito como mensurar, porque depois que ela sai, dá um tempo de meia hora, ela entra num programa e dá tempo de passar algumas informações. E a própria Ana Clara, ela passa algumas informações que ela vai vendo, né? Ela assiste, vê o que ela fez, né? E ela pode ir lá alterar o comportamento dela, correto? Ok, só que assim, não tem como a gente modificar todo o nosso comportamento. Não tem como, a gente não é um robô.
tem coisas que a gente faz porque a gente tá sentindo. Então deu pra ver, pelo menos eu, minha opinião, cada um, né, vai refletir, mas tem que assistir, né? Não tem como opinar se não assistir. Que ela, o comportamento que ela tinha lá parecia genuíno, minha opinião. Então ela chorou quando viu o Gil chorando, ela comentou, foi sincera, ela percebeu, né, a forma que ela falou, análise corporal, né, as microexpressões faciais. Eu não vi tipo deboche, que nem na Carol Conká, que ela falava alguma coisa e aí ela fazia, nossa, que legal, né, deboche, mentira. Então ela ria quando ela falava que estava triste, ela sorria e ficava séria. Então, manipulando. Não vi isso nela. E na Ana Maria também não vi isso nela. Então, era essa mais a reflexão que eu queria trazer. Por quê? Porque na nossa vida, né, a gente acaba se envolvendo com pessoas. A gente é um ser social, né? Então a gente se envolve com pessoas, a gente conhece pessoas, né? A gente conhece, né? A gente se comporta com o mundo de acordo com o que está acontecendo ali, né? Então é isso que eu queria assim trazer de reflexão, né? Porque isso acontece muito na nossa vida, né? A gente está exposto ao ambiente e de acordo com o que vai acontecendo a gente vai agindo e nem sempre são os melhores comportamentos. E julgar aqui fora é muito difícil, né? Porque lá dentro a gente tem câmera, a gente pode ir lá, a gente pode ler, a gente pode avaliar, né? A gente volta e fala, olha, aqui ele mentiu pra mim, aqui eu me comportei errado. E tem a possibilidade de você ler isso e mudar, né? A gente mudar, falar, olha, eu fiz alguém sofrer pelo meu comportamento, eu percebi ali, né, que eu fui uma pessoa egoísta, eu fui uma pessoa maldosa, né? E quem sabe com isso poder alterar. Mas no Big Brother isso consegue ser feito. E aqui fora, né? Aqui a gente não tem câmera. Aqui a gente faz e fala e não tem como reavaliar, não tem como olhar, né? Então acho que a minha reflexão hoje com a saída da Sarah foi essa, né? Foi que a gente consegue ser protagonistas e vilões de acordo com o ambiente e as pessoas que a gente está se envolvendo, né? E aí depois eu quero falar também do Rodolfo, né? Também quero falar do Caio e de todo mundo, tá bom? Então era só isso, era só para deixar registrado para eu não esquecer essas coisas. E aí qualquer coisa, se vocês quiserem também comentar ou falar, depois criticar também, pode fazer isso, tá bom? Tchau, tchau.